E olha só, como eu disse, o nosso programa está apenas começando e eu gosto de saber de histórias de pessoas aí inspiradoras, né? E hoje eu estou aqui com Leonardo de Assis Ferreira, conhecido como Léo Pleno. Que honra ter você aqui, Léo. Tudo bem com você? Flávia, a honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite que a Flávia fez pra gente e a gente está aqui para bater um papo com vocês, pessoal. Gente, o Léo, para vocês entenderem aí de casa, é o cara que conhece mais sobre eventos aí em São Paulo do que qualquer outra pessoa. Ele tem uma empresa que trabalha com locações, né? É isso mesmo, Léo? Exatamente, Flávia. A gente trabalha com locação de equipamentos para dentro do segmento de feiras. Eu brinco que a gente tem um conhecimento muito vasto, a gente já está no mercado quase há 30 anos, operamos em São Paulo. Começou ontem, né, Léo? Fala a verdade. Os 30 anos é só para não falar a idade nossa, né? Então, Essa parte a gente eu comecei pula, né? com 1 e daí estou nos 31, então não precisamos negar E vocês muito. são especializados até mesmo em cenário digital, tudo para a parte de feiras e eventos grandes, né? Assim, o que você pensar dentro do mercado de locação, dentro do mundo corporativo, feiras e até mesmo shows, nós estamos dentro dele. O nosso foco, 80% desse mercado realmente está dentro de feiras e negócios. Os outros 20% a gente atua dentro do mercado de show, como um Rock in Rio ou um Lollapalooza, né? E fazemos eventos corporativos de grandes empresas. E, assim, além disso, vamos falar um pouquinho, primeiramente, da sua empresa, do foco. Você, agora, pós-pandemia, com toda essa situação, Léo, o que você vê para o mercado hoje de eventos? Você vê um alto crescimento? Mudou muita coisa pós-pandemia? Vamos falar a respeito de mercado 2023, nós já passamos aí por Sim. 2022, voltamos, todo mundo acha que pandemia acabou faz tempo, não acabou faz tempo, gente, lembrando todos vocês, março de 2022 foi quando o mercado foi aberto novamente e todo o mercado no Brasil e no mundo voltou a trabalhar, e daí nós liberamos todos os mercados, principalmente o setor de eventos, que tinha sido o primeiro a parar e o último a voltar. Então nós estamos falando que não faz nenhum ano que o setor de eventos voltou a funcionar, tá? Então nós voltamos a funcionar em março. Graças a Deus, tinha uma demanda represada aí de 2 anos Parado. sem trabalho do setor de eventos. Sim. E eu brinco que quem se preparou conseguiu trabalhar bastante em 2022, Sim. mas não era o suficiente para cobrir todo aquele acúmulo de 2 anos de evento em 8 meses, 9 meses. Lógico então, que nós não. temos esse acúmulo acontecendo agora para 2023, que a gente acredita num crescimento ainda de mais 40% sobre o mercado de 2019, que foi quando a gente parou lá atrás. Isso, foi logo no começo, né, Léo? No Foi começo, tipo da Covid ali. A gente pegou Covid de fevereiro, Em 2020 ali, né? Fevereiro março. chegou o Covid mais ou menos no Brasil, que a gente começou a falar. Eu lembro que fechou dia 26 de março. Foi numa sexta-feira que deu... É que na minha cabeça eu fico muito em fevereiro, sabe por quê? Eu tava na Europa. Entendi. E eu tava em 2 feiras, que é a feira que eu também fiz agora em 2023. Eu tava na Integration Systems, na Europa, que é a Easy. Tá. E depois eu saí da Easy e fui para Düsseldorf, numa feira chamada Euroshop, que é a tendência de lançamento para os próximos 3 anos, que eu tô viajando agora no final de fevereiro novamente. Então, quando eu bati na Europa em fevereiro, para mim a pandemia já tinha chegado. Lá a gente já estava usando máscara, lá a gente já estava tudo trancando, lá já estava... Eram as 2 últimas feiras que aconteceu. Fiz Easy, exatamente, que aconteceu em Amsterdã, e depois fiz Euroshop. Que foi a última que aí parou. Daí assim, na Europa parou, em fevereiro, eles pararam antes que a gente. Quando eu cheguei no Brasil, 1 mês depois... Março. Nós estávamos parando em março, que era o dia 26 de março, você está falando, nós paramos um pouquinho antes, que é de feiras e negócio. No dia 17, feira intermodal, foi trancada, a feira estava toda montada e não pôde acontecer já pelo sistema de saúde. E o mercado, o segmento de eventos foi muito afetado, né, Léo? O segmento de eventos ele foi muito afetado, por culpa nossa, de um certo momento. Sim. Porque é um setor gigantesco. Demais. Mas ele não consegue mostrar para o governo o seu tamanho real que ele é realmente. Então isso acaba prejudicando todos nós que somos no setor de evento.
pelo trabalho, de uma certa forma, também um pouco que a gente chama do trabalho informal, porque o setor de eventos trabalha com muito freelance. Então, quando a gente fala de setor de eventos, nós estamos falando de eventos sociais, nós estamos falando de eventos corporativos, nós estamos falando de feiras e negócios, e nós estamos falando de movimento ainda de toda a rede hoteleira, Sim, de todos os nossa, restaurantes em São hotéis. Paulo. E daí você vai para a parte de transporte, logística, é assim, aéreo, quanto movimenta de aéreo no setor de eventos Pois dentro é. da cidade de São Paulo, por Olha exemplo. essa dimensão, né, Léo? Que às vezes a gente nem tem noção. É igual você falou, às vezes tem uma amplitude, como a gente pensa no básico, né? O evento, pensa no evento na feira, o evento como no geral de músicas, enfim, né? É que no Mas, final a gente acaba sendo muito segmentado em vários sim, vários. setores que a gente chama, né? Que a gente chama justamente do social, do corporativo. Depois você tem o de esporte, que é toda a parte de Nossa. esporte que acontece, que faz parte do setor de eventos. Daí você entra toda a parte de show. Então, imagina, olha Então, quantas. assim, é muito grande. E muitos colaboradores também, né? Muitas pessoas desempregadas, né, Léo? Principalmente nesse segmento. Nesse segmento causou um desemprego monstruoso, Sim, muito grande, muito grande. mas justamente também preocupa um pouco nós, o setor de eventos, que vamos ter que entender ainda junto ao nosso governo como nós vamos mostrar o tamanho realmente desse setor, por Tá. causa da sua informalidade, porque quando você pega festas sociais, vamos pegar de 15 anos ou um casamento, ele é um setor que emprega quinta, sexta, sábado e domingo. Então ele usa muito o famoso freelancers no trabalho, e esses freelancers acabam não tendo registro. Então o governo não consegue dimensionar o tamanho desse setor. É verdade. Olha, que interessante, né, gente? E assim, Léo, você hoje acredita muito que o crescimento vem até mesmo das empresas no mercado de, principalmente no segmento em locações como a sua empresa hoje, referência de mercado, os grandes investimentos na tecnologia, na inovação, como que é que você vê esse crescimento hoje da Léo Pleno? O que a gente entende hoje, tá? Sobre crescimento, sobre o setor de mercado de 2023. Primeiro, as tecnologias que estão chegando avassaladoras e muito rápido de velocidade, justamente dentro da parte de gravações, dentro de estúdios, que nem nós estamos gravando hoje nesse estúdio, né? Então talvez muitas pessoas não percebem, depois ele pode até brincar e tirar, nós estamos com um fundo de um croma verde. Isso. Hoje, todo esse croma que nós estamos fazendo aqui estão sendo substituídos pelos LED. Eu acabo de chegar da feira da Europa, entreguei esse System Europa que tinha parado lá em 2020, fui agora em 2023, 3 anos depois ela aconteceu na Espanha, e hoje o que a gente mais fala são dos LEDs chegando dentro dos estúdios, gravado dentro de um traqueamento em câmeras. Olha que e esse traqueamento vai substituir toda essa parte de croma, porque ele te leva muito mais realidade. Que legal! Muito mais realidade, num custo mais em conta. Olha, fica a dica aí, TV aberta. Olha, já fica a dica pra gente colocar os LEDs. Depois nós podemos brincar numa gravação, até no nosso estúdio, que a gente tem estúdio com gravação já do LED, você já consegue fazer um traqueado lá. Vamos brincar com a TV aberta de Vamos, eu super topo, gente, adoro. Olha, inovação, tecnologia. Mas também, além dessa parte da empresa do Léo, eu queria até mesmo falar um pouquinho das superações, que eu acho muito legal, né? A gente até mesmo falou da pandemia, dos eventos que foram super atingidos, as pessoas que perderam seus empregos. E a história do Léo é bem maravilhosa aí, né? São grandes dificuldades aí na infância, né, Léo? E que trouxeram algumas marcas para a sua vida. E eu queria que você falasse, assim, de uma forma, como que eu posso dizer, contar pra gente essa parte da sua vida de superação, porque nem tudo a gente não nasce grande, né? É verdade. Então, eu acredito que sirva isso de inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Legal. Vamos tentar explicar um pouquinho para vocês que ouvem falar do Grupo Gente, a história Pleno, dele é muito linda. Né? E quando vocês ouvem falar do Grupo Pleno e o tamanho que ele chegou, na verdade, a Pleno é criada por mim mesmo, eu acabo fundando ela, mas antes de fundar a Pleno, na verdade, eu tenho que dizer como eu cheguei um pouquinho dentro dessa área, né? Sim. E eu venho para a área do setor de eventos através do irmão coreano. O irmão coreano é justamente por qual motivo? A gente é criado dentro de uma creche, tá? Então, na verdade, minha mãe não pôde cuidar de mim, minha mãe é de João Pessoa. Ela sai fugida de casa, porque naquela época, quando a gente for voltar agora, eu vou confessar um pouco minha idade aqui, então nós estamos falando de 47 anos atrás. Minha mãe fica grávida em João Pessoa, sem pai.
Então o seu pai não aceitando isso, acaba batendo um pouco mais e mais na minha mãe sai fugida de lá para São Paulo para poder me ter, porque talvez ela teria me tido lá. Sim. Chegando em São Paulo, ela não tinha condições de me criar, acaba deixando numa pessoa chamada Vó Carme, que é assim que ela é conhecida. Carme. Então eu carinhosamente chamo de Vó Carme. Para mim hoje, depois agora com 47 anos, entendo que ela foi uma mãe para mim, essa que foi a verdade, né? Claro. Mas graças a Deus ela nos ensinou a chamar assim, então acabou nos dando uma rede que eu acho que é importantíssimo que a gente fala, primeiro que é o amor. Que é a base de tudo, né, Léo? Eu acho que é a base de qualquer coisa o pra sua amor vida. cura, o amor refaz, o amor é tudo, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu tive, que eu acho que é o que mudou minha vida muito tempo lá atrás e que é o que faz eu até me tornar uma base de empresário bem-sucedido hoje. Sim. Aquele amor lá atrás da avó Carmen, que me foi dado, que me ensinou a chamar ela de vó, que me ensinou a chamar o seu filho de pai e os outros filhos de tio. Isso nos deu uma base familiar. Mas a outra coisa que é muito importante também para a base familiar é a verdade. E a verdade é importante por quê? Porque às vezes você é um filho adotivo, mas você não sabe. E quando você descobre, você leva aquele puta choque na vida. Isso. E daí haja terapeuta para tentar te curar, para dizer que você não pertencia àquela família. Então, a avó Carmen vive numa verdade bem clara pra gente, que ela chegou a cuidar de 15 crianças dentro dessa creche. Então, pra mim, ali como se fosse uma creche. A avó Carmen existe? Ela é viva ainda? Hoje não mais. Não mais, de jeito nenhum. E assim, o que acontece ali? A avó Carmen, na verdade, vai indo embora as crianças e ficam 4 crianças. Ficam Leonardo, que sou eu, fica o meu irmão coreano, que é o Paulo, fica o Ricardo e o Luciano. Quando a avó falece, o Luciano acaba indo embora para Bahia e ficam só os 3 irmãos, Ricardo, Léo e o Li, que a gente escolhe morar com o meu pai, que é a pessoa que a gente chamava de pai todos os dias, que parava na casa da avó Carmen ali. Olha que interessante. E mandava a gente, depois ele ia embora para casa dele e a gente ficava na avó Carmen. Então a gente aprendeu a chamar ele pai. Mas ele era amigo de vocês? O que acontece? A gente aprendeu pra gente, era o nosso pai. Não precisa falar assim, Léo, quem é seu pai? Eu não tenho outro pai. Sim. Tanto é que no meu documento nem consta pai. Você A pegar o figura documento dele... do Leonardo, então a figura pai pra mim... Sim, era ele. É o seu Armando Panic, que é o meu pai. Olha que legal. Vó Carmen acaba falecendo. E quando vó Carmen falece, a gente tem que escolher com quem a gente vai morar. E eu acabo, junto com meus 2 irmãos que escolhem o pai, eu acabo escolhendo o pai. Não que eu escolheria o pai aqui, brincando agora e falando bem de verdade. Normalmente a gente quer o tio é o que deixa a gente fazer bagunça, Isso, o tio que deixa a gente bagunçar. O pai, né? Então, assim, você não quer o pai porque o pai é muita responsabilidade. Eu queria ir com o tio. Sim, Os 2 irmãos escolhem o pai, então automaticamente, para não ficar longe dos meus irmãos, eu passo a escolher o pai e fico junto com os meus irmãos. Sim. O meu pai, ele já tinha muita responsabilidade. Ele era um policial, era um delegado já, e ele na época era do DOPS. Nós estamos falando de 85, ainda de uma ditadura. Nossa. Então a gente estava tendo uma mudança do DOPS para a Polícia Federal, junto com o Dr. Tuma. Tá. E meu pai era o braço direito do Dr. Tuma. Nossa. Então quando a gente vai para a casa do meu pai, ele era rígido, assim. Não, nós vamos falar de rigidez, imagina. Você falar de polícia, você falar que a polícia não é rígida. Então, então quando nós chegamos, nós tínhamos... Eu sei, porque meu pai era policial, por isso eu te perguntando. A gente tinha uma avó, e casa de vó... É tudo de bom, né? É só alegria. A avó serve para nos estragar. É verdade. O pai serve para nos corrigir. É para isso que serve os pais. Então nós éramos estragados na casa da avó e chega na casa do pai para ser corrigido. Acabou a farra do boi. E daí acabou exatamente isso. Então a gente entra para uma linha muito rígida do pai. Sim. E quando há a mudança do DOPS para a Polícia Federal, meu pai tem que subir para Brasília, junto com o Dr. Tuma, que está acontecendo toda essa mudança. Tá. E daí o que acaba acontecendo? Meu pai entende que ele não ia poder ter a responsabilidade de ficar cuidando da gente. E a gente sempre soube que éramos filhos adotivos e todos nós conhecíamos a nossa família de verdade. Então, no final, o Ricardo acaba indo para sua casa de verdade, que é para Minas Gerais. Um mês depois ele falece. Então, meu pai carregava essa culpa com ele até hoje. Então, meu pai tinha muito esse sentimento, pô, o Ricardo foi embora,
faleceu. Então ele demorou um pouco mais para liberar eu e o Li. Entendi. Eu e o Li levamos mais um ano depois Para poder ir, porque existia um certo medo que pudesse acontecer a mesma coisa com a gente. sim. Meu irmão coreano acaba indo para casa das suas famílias e eu, Leonardo, acabo indo para minha casa em Guaianazes junto com os meus tios. Olha. Então eu chego em Guaianazes com 16, 17 anos, Sim. mais ou menos. E chego bem revoltadinho, porque a gente brinca que É. depois que a avó partiu, então a gente passou a ter um certo número de revolta acontecendo naturalmente com a gente, porque você vai tentando superar a perca e não supera, e daí você chega numa casa mais difícil, e daí você vai numa luta contra constante. você mesmo até, né? Contra você. Ninguém pode fazer mais nada. Essa é a grande verdade. Ainda mais numa fase de adolescência de 15 para 16. Poxa, aí é onde o emocional tá lá em cima, né? A mistura de emoções, adolescência, pré-adolescência e tudo, né, Léo? Daí tem tudo, né? Vamos brincar da aborrecência, né? Tem a aborrecência, tem a adolescência, tem tudo aí. E até mesmo, uma coisa que eu ia até te perguntar, que nós até mesmo estávamos conversando nos bastidores, você falou assim de emoções, não querendo te cortar agora, mas você acredita, falando agora, que a nossa mente, ela nos auto-sabota, Léo? Eu acho que o mais auto-sabota a gente é a nossa mente de verdade, realmente, tá? Tá vendo? Então, assim, a sua mente vai te levar e vai fazer você ser o que você quiser ser. Agora, brigar com ela diariamente e acreditar o que você pode ser, esse só você vai poder dizer pra você. E a gente não tem o hábito de falar com a gente olhando, né, para os nossos olhos e olhando para o espelho e nos cobrando ou nos corrigindo o tempo todo. O Léo teve que aprender a fazer muito isso de uma certa maneira sozinha, depois da perca da avó, depois da saída da casa do pai. Isso que eu ia te perguntar. E você chegou em Guaianazes, por isso que eu te perguntei. Porque o Léo hoje é um empresário de sucesso. Passou por grandes dificuldades, imagina morar no creche, sem amparo, né? Necessário às vezes. E por isso que eu até te perguntei se a nossa mente nos auto-sabota. E aí você chegou em Guaianazes, se deparou com seus tios. Como que foi deslanchar daí para você se tornar hoje o Léo pleno? Eu acho assim, tem um caminho a ser trilhado aí. Primeira coisa que eu acho que fortaleceu o Léo foi justamente a criação que o Léo teve. Quando você pega o Léo criado numa creche, então se eu tivesse sido criado pelos meus pais normalmente talvez eu teria um monte de coisa que meus pais me dariam, sim, porque o pai faz tudo para um filho. Como dentro da creche não tinha quem pudesse fazer, quem tinha que fazer? O próprio Léo. Então o Léo começa a brigar com ele desde criança no autossabotagem. Então quer dizer, eu quero ter minha linha de pipa, eu quero comprar minha vareta, eu quero comprar minha folha, ou eu corro atrás e vou vender o papelão, eu vou pegar latinha, vou vender qualquer coisa que seja para ganhar um dinheirinho. Para ganhar um dinheiro. Isso faz eu criar força e começar já a brigar comigo para dizer assim, você quer ter alguma coisa, ou você vai atrás, ou você não tem. Então isso já começa a ajudar a minha mente, que a auto me sabotaria. Olha só que interessante. Então isso, por incrível que pareça, sim, me ajudou bastante. Quando eu chego no meu pai também não consegue deixar a gente parado. Então meu pai, no final, acaba montando um depósito de bebida pro meu irmão, que é o mais velho, que é o filho de sangue dele verdadeiro, e a gente passa a trabalhar num depósito de bebida. Então eu estudava de manhã e cuidava num depósito de bebida à noite. À noite não, à tarde, né? Sim. Eu estudava de manhã, 1h entrava no depósito de bebida e ficava até as 7h. Tá. E daí a gente passa por um plano Collor. E eu sempre amei matemática. Então, normalmente, quem fazia o preço das bebidas para poder ser vendida na adega não era nem meu irmão mais velho, era eu mesmo. Então, a gente sabia por quanto comprava a bebida, calculava por quanto tinha que vender, e qual seria o valor da venda, sobrar de lucro. Olha. E por incrível que pareça, quando o Collor assume como presidente nesse país, ele faz aquela tomada de dinheiro. Sim. A gente tinha vendido muita bebida no final do ano, porque é normal vender muita bebida em finais de ano. Porque é Natal, Ano Novo, festas, né? As pessoas não acreditam, hoje elas acham cerveja à vontade, mas eu vou brincar com vocês que eu sou do tempo que o cara podia chegar e comprar só 5 cervejas no final do ano, porque não achava cerveja e não tinha cerveja para todo mundo. Meu Deus! Era bem escasso, então. Era bem escasso as bebidas, né? Sim. E ainda você era obrigado, às vezes, a comprar um combo que você nem queria. Então você levava um refrigerante para você tomar uma cerveja,
porque você tomava aquele refrigerante que você não queria, Eu não queria. para poder comprar mais 5 cervejas e poder ter 10. Aham, sim. Só pode tomar uma, viu? Imagina. Olha, vai tomar uma e tá tudo certo. E daí no final do ano a gente faz toda a venda de bebida, e daí é onde eu brinco que quando você persiste no seu trabalho, a sorte chega, né? Sim. E há uma E tendência chega, né? que eu falo pra todo mundo assim, eu não sei se a sorte chega, ou se é se tanto você trabalhar e correr atrás da sorte, que parece que ela chega mais vezes pra você do que pros outros. É. Mas talvez é porque você esteja trabalhando muito mais e ela aparece muito mais vezes pra você. Sim. Eu abasteço toda a adega. E na virada do plano, o governo permite que quem tinha gastado dinheiro podia compensar os cheques. Nós éramos a única adega abastecida em janeiro, num plano de virada do colo, onde ele toma todo o dinheiro do banco. Nós estávamos com uma adega toda abastecida. Eu lembro do meu irmão brigando Meu comigo, Deus. porque eu tinha abastecido uma adega inteira e normalmente a gente enchia ela só em fevereiro. Aham. Eu enchia ela em janeiro. Um mês antes. Isso faz mudar muito o meu patamar de vida e começar a entender vida financeira, vida comercial, Sim. venda, e Abriu me faz seus despertar olhos. uma vontade do quê? Como eu tinha que entregar bebida em casa de pessoas que tinham muito poder aquisitivo, eu olhava para aquelas casas e me despertava a vontade de ter aquela casa. E Fala. às vezes eu perguntava, e você encontrar pessoas boas no meio do caminho, em casas grandes, às vezes com boa referência, o cara diz para você, meu, você está no caminho certo, você está trabalhando. Então o cara não te sabota, o cara acaba te ajudando. Porque muitas vezes, talvez, você pode encontrar uma pessoa que diz para você o quê? Trabalhando assim, Você não vai chegar a lugar nenhum. você não vai para lugar nenhum. É verdade. É verdade. Essa frase a gente até... Muitas pessoas ouvem. Você vai É o que trabalhar a assim. gente mais ouve. É verdade. E eu falo para as pessoas assim, ó, nunca desperdice oportunidade nenhuma, não importa qual trabalho você esteja. Sempre acredite, porque com certeza dá para você chegar indiferente de onde você estiver. É verdade. Vai mudar o seu ponto de partida. Se um passo que você der já muda, né? Um passo. Totalmente. É só a pessoa conduzir e saber trilhar. E dentro disso, Léo, você acha que hoje os seus pensamentos, porque o pensamento é muito importante, Demais. principalmente para a gente chegar onde a gente quer, ter metas, criar objetivos, você acha que a sua mente, ela se torna bem positiva e ganhadora? O que faz, talvez, eu ganhar hoje, e o que faz, talvez, eu entender numa mente positiva, que eu vou dizer para todo mundo. A mente ganhadora, primeiro, para ela poder se tornar ganhadora, ela precisa entender aonde ela quer chegar. Muitas vezes a gente não tem uma meta desenhada, Não, um e é perdido, objetivo né? desenhado. Não Então, sabe. o que acontece? Você começa todo ano dizendo que vai fazer um monte de coisa, que vai mudar um monte de coisa, e Chega. todo ano você perde o seu foco, porque você não faz uma ou duas metas, você quer desenhar 10, 20 metas. Você quer colocar a meta... E daí o ser humano se perde nessa meta. Então eu brinco com as pessoas assim, ó, a sua meta é uma, duas, no máximo, de objetivo pro próximo ano que você vem. Sim. E focado. E gosto ou não, daí, falo para todo mundo, focado aonde? É dentro de um financeiro, gente. Não tem outro lugar para você focar. E você precisa entender daí como você vai economizar o seu dinheiro. Eu falo para todo mundo assim, ó, 30% é o mínimo que você deveria guardar dentro do dinheiro que você ganha, e não importa qual seja o valor que você ganhe. Não importa se seja 1.000, 2.000, 10.000 ou 100.000. Você tem que guardar 30% disso. Porque a cada 3 anos, você passa praticamente a ter um ano guardado para você poder viver para qualquer desespero que aconteça lá na frente. Então, seu. por exemplo, se a pessoa, no mês, ela tem que tirar desse mutante do valor mês 30%. Essa É uma regrinha aí. é a regra básica. 30%. Então, se ela ganha 1.000 por mês, ela tira 30% daquele valor e guarda. Exato. No outro mês, mais 30%. Que legal. E a cada praticamente 3 anos, ela tem um ano para poder viver para qualquer coisa que aconteça. Olha que E interessante normalmente isso. as pessoas não conseguem enxergar isso. Não, E nem quem eu faz isso enxergaria. para você, normalmente? O próprio governo. Governo. Quando ele diz para você assim, estou guardando 8% do seu FGTS, Do salário mínimo. estou Só guardando pegando o salário. 11% do seu Seu INSS, Seu que dá imposto de ali, renda coisa dá 19%, mais 4% da multa de FGTS que o empresário é obrigado a pagar, são 23%, que o governo guarda para você e você nem percebe.
Tá vendo? E justamente, às vezes, até mesmo a gente estava falando questão do salário mínimo, dos valores, né? Do valor final, né? Para o empresário, por exemplo, pessoa, o funcionário, colaborador, entra na empresa, mas eu vou ganhar um salário mínimo. É que a pessoa não entende o seguinte, quando a gente está falando hoje em piso salarial, nós vamos brincar que acabou de mudar o piso salarial, nós estamos falando de R$ 1.308, e esse é o que o ser humano grava na orelha dele, e parece que a imprensa insiste em te mostrar só R$ 1.308, dizendo que esse é o mínimo. Esse não é o salário mínimo do país, porque vocês esquecem do seu 13º, vocês esquecem das suas férias, vocês esquecem desses 8% do FGTS que é teu e está sendo guardado junto ao governo, você esquece dos 4% da multa do FGTS, e eu nem vou falar em condução e alimentação, que é custo empresarial. Vou falar só esse dinheiro que é teu, te pertence ele. Você sai de 1.300 para uns R$ 1.800. Basicamente isso. E as pessoas não entendem, então, que o salário mínimo não é 1.300, e sim R$ 1.800, se ela pegar o seu 13º, e se ela pegar as suas férias em 1/3 de férias, já tá lá. E dividir para os próximos 12 meses. Qual o problema do ser humano? É que ele pega o seu 13º só o valor. E já gastou ele nos outros 11 meses que ele trabalhou antes. Ele já gastou tudo. Quando ele pega o 13º é para pagar a dívida para trás, né? E assim, dinheiro, ele é vendido a futuro. Então, quando você é muito jovem, você é interessante para todo mundo e para qualquer banco e para qualquer financiamento que seja. O que você passa a fazer? Você passa a ter no presente um botão para você apertar e pedir dinheiro ao futuro pelo que você tem de idade. E hoje, cada vez mais com essa expectativa de vocês quererem as coisas, porque a rede social te mostra que você tem que ter, você fica apertando dinheiro ao futuro, trazendo ele a presente. E é verdade. Aí você está vendendo a única coisa que você tem, que é o tempo que faria você ganhar dinheiro. Você vendeu. E daí se torna mais difícil de trabalhar, né? De trabalhar. Porque e de daí ganhar. Você vai trabalhar para pagar a dívida de quem tinha o dinheiro para te dar. Daí você nunca mais trabalha feliz. Às vezes a pessoa acaba trabalhando porque só vê a parte financeira, né? Trabalha porque precisa, trabalha porque... Mas acaba nem usufruindo e vivendo, né? A gente passa a não curtir mais a vida. Sabe o que acontece? A gente vai em busca do imediatismo. Eu falo muito para as pessoas. Às vezes as pessoas não vivem mais. Elas sobrevivem, né? Porque o viver, às vezes, é tão mais difícil para algumas que enxergam diferente, né? É que eu acho que a vida tem que ter um certo prazer que ela não tem mais hoje, né? Um tênis que eu tô vestido, a calça que eu tô vestido, a camiseta que eu tô, você vestida aqui, tem um custo. É verdade. E assim, eu posso ter o prazer de trabalhar, juntar e comprar e comemorar daqui 1 ano que eu comprei isso. Sim. Ou eu posso ter o prazer de novo, que nem eu te falo, de apertar o dinheiro ao futuro, pegar o dinheiro agora de imediato, tá vestido da forma que eu quero hoje, mas ter que trabalhar para pagar isso. Eu não vou trabalhar feliz. Porque eu fiquei feliz momentaneamente. Mas a longo prazo não mais. Mas eu preciso de alguma coisa para fazer minha felicidade de novo. É verdade. Vai fazer eu apertar o botão de novo e pedir dinheiro de novo. É verdade. Isso vai fazer daqui a pouco eu estar triste por qualquer coisa que eu esteja, porque eu não tenho mais dinheiro para pedir. É verdade. E assim, Léo, até uma curiosidade, você até me falou uma parte de 50% sendo e a outra 50%. O que eu acredito... Eu gostaria que você explicasse pro pessoal de casa até mesmo isso, eu achei muito legal. Eu vou explicar uma coisa bem rápida para vocês. Eu acredito muito assim, a gente tem diversos tipos de empresários e não importa qual seja o seu setor. Você pode ir para padaria, você pode ir para dono de bar, você pode ir para dono de mercado, você pode ir para dono de loja, o que for, ou pode até para o meu setor, que é o setor de eventos que a gente trabalha. Eu acredito que o empresário mesmo, de verdade, 50% ele nasce sendo. Os outros 50% a gente se forma com a vida. Então eu brinco que em algum momento o Léo era um empreendedor que nasceu empresário e nem sabia. Então o Léo sempre teve vontade de trabalhar por conta, de empreender, de correr atrás, mas nasci com 50% já empresarial, vamos dizer assim. Então depois, com o empreendimento, trabalhando por conta, eu fui me formando
e fui aprendendo a mexer com dinheiro e lidar com o dinheiro e guardar esse dinheiro, que nem eu falo para você aqui dos 30%. É fácil de eu falar para você guardar 30%. Você fala assim, você nunca ganhou tão pouco que não ganhou. Eu vou falar assim, bom, como eu contei para vocês desde o início, quem nasceu sem pai e sem mãe e hoje tem empresa super bem sucedida em 5 estados de São Paulo, significa que eu acredito assim, 50% eu nasci empresário, 50% eu era um empreendedor investindo. E daí eu fui aprender a realmente fazer conta, que nem eu falo para todo mundo, e não precisa de muita matemática, porque eu não tenho muito estudo. Eu aprendi a conta só do mais e menos. E essa conta de mais e menos, ela tem que dar mais no final. Muitas vezes a gente trabalha demais e ela sempre está dando menos e a gente não olha para essa conta. É isso que mata qualquer empresário nesse país. Com certeza, às vezes na negativa a pessoa tá correndo tanto que tá pensando, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. Ela tá ganhando dinheiro, mas ela não tá ganhando dinheiro, porque assim, tem duas formas de você trabalhar. Você trabalha rodando com dinheiro. Fazendo giro. E você vem pro centro, onde você entende o dinheiro fazendo giro. Quando você tá trabalhando rodando com dinheiro, em algum momento a sua empresa vai parar. E quando ela parar, todo esse dinheiro vai cair em cima de você. E daí você vai entender que você não tem dinheiro para pagar as dívidas todas que você tinha feito, porque era só um giro de dinheiro acontecendo. Em algum momento empresarialmente você tem que sair do giro de dinheiro e vir para o centro. E daí você precisa entender se isso realmente está dando dinheiro ou não. Olha que interessante. Então a maioria das pessoas, eu falo que nasceu sendo 50%, ela faz isso muito natural. Quem não nasceu com isso, há uma dificuldade enorme de entender isso. E às vezes a pessoa não tem o conhecimento, mas busca, né, informações. Aí você vai ter que buscar muita informação, muito estudo, ser muito comprometido com você, porque assim, e aonde não você é a quer escola chegar. que vai te formar. E ainda bem não é uma faculdade de administração que vai te formar. A vida te forma muito mais do que qualquer pessoa. Com certeza. As necessidades, né? Exato. Agora, quando você está com vontade realmente de aprender? Então, o Léo passou a estudar na vida tudo aquilo que interessava demais para ele empresarialmente. Então eu tive que passar a entender muito de societário, que as pessoas falam, o que é societário? É o seu contrato social que você vai ter dentro da sua empresa, e você nem sabe por que você tem esse contrato social. Você vai ter que entender de tributário, e por que você vai ter que entender de tributário? São todos os impostos que você paga, que muitas vezes você tem lucro dentro da sua empresa porque você está sonegando imposto. Com certeza. E depois você vai ter que entender demais sobre RH, que é sobre a contratação de mão de obra, para entender qual é o lucro que você tem que ter em cima da mão de obra, para poder ter todo um retorno dentro da empresa e dividir toda a sua parte. Olha só que interessante. Gente, estou tendo aulas hoje com o Léo Pleno aqui. É bem complexo, viu? É bem complexo. A gente ficaria horas falando, sim. De financeiro, sim. de contas matemáticas, mas o que eu quero dizer para as pessoas, realmente, os 50% que eu nasci sendo, eu entendo que eu nasci sendo, e os outros 50% eu me formei com a vida desde lá de pequeno. E correu atrás também, né, Léo? Muito trabalho. Correu, Não foi pouco porque trabalho. nada cai do céu, né? Vamos dizer. Não, você tem que correr atrás mesmo. E me fala uma coisa agora, por que Léo Pleno? Léo Pleno é justamente por causa do Grupo Pleno, né, que é o nome da empresa que eu dou. A empresa chama Pleno Locações. Hoje a gente chama ela de Grupo Pleno. Olha! Se torna Léo Pleno porque como eu passo a fazer muito negócio e as pessoas passam a te chamar mais pelo nome da empresa do que pelo seu próprio nome. Então o seu sobrenome vira o nome da empresa. Tipo assim, ninguém vai chamar, ô Leonardo, tudo bem? E o Pleno para mim, ele foi escolhido, por incrível que pareça, né, dentro do dicionário, porque a palavra pleno, eu vou pesquisando no dicionário e ela significa completo. Olha que Então, quando eu abri a empresa pensando que eu pudesse ser amanhã uma pessoa completa. Ou a empresa seria uma empresa completa. Então, o Pleno hoje, ele vem no uso aonde eu acredito que eu me tornei uma pessoa completa e gosto muito do nome do Pleno, né? Sim. Pensar nessa palavra me dá... Léo Pleno, e ficou legal, né? E ficou legal. Então, todo Foi mundo uma falou junção Léo Pleno. Muito legal. E me fala uma coisa, hoje quais palavras te descrevem? Eu acho que hoje a gente falaria muito em 3 palavras que me descrevem muito. E eu acho que teria que descrever todo mundo. O comprometimento, a verdade e a gratidão. Uau! É isso que fez eu chegar, talvez, nesse Léo Pleno, né? Eu falo assim, o comprometimento
ele vai te levar para qualquer lugar. Ponto final. Esse comprometimento vai fazer você chegar ao seu sucesso. Só que é verdade, se você não olhar aonde você está errando, aonde você não está acertando, aonde você tem que arrumar toda a parte sua, é verdade que você vai começar a deixar de ser comprometido e você vai começar a errar em alguns lugares e isso não vai sustentar. Então você vai ter que ser muito verdadeiro. Aquilo que você falou, Léo, como é que a gente faz? E quem é o nosso sabotador? Sempre vai ser a gente mesmo. É nós então mesmos. É verdade, se eu não passar a olhar para tudo que eu estou fazendo, por mais comprometido que eu seja, eu não vou conseguir arrumar. Porque você acaba deixando... Você começa a errar naturalmente, porque assim, parece... Eu vou falar uma coisa para você assim, todos nós, por incrível que pareça, fomos muito mais educados para viver com a mentira do que com a verdade. do que com a verdade. É verdade. Essa é a grande verdade. Fato. Então assim, a gente hoje estamos reconstruindo tudo aquilo que foi que colocado, vamos dizer. Exato. Então vamos pensar na família padrão. Ah, era homem e mulher. Hoje a gente já entende que não tem que ser homem e mulher. A gente entende que tem que ser homem com homem, mulher com mulher. Não importa. Ou seja, o mais importante é o amor. Né? Porque a avó Carmen, quando ela me criou, ela só me deu amor. É o que a gente diferente falou. se ela tivesse É o pai ou não. amor. Exato. O amor cura, o amor refaz, o amor cresce. Tudo. Então hoje nós estamos olhando todo um monte de novas verdades. E é verdade que a verdade está sempre em mudança ainda, que é o pior. Sim. Porque o que é verdade hoje, talvez não seja mais verdade amanhã. Por isso que essa palavra, ela me completa bastante. Eu acho que o meu comprometimento vai fazer eu chegar. Mas o que vai fazer eu manter é enxergar as verdades de hoje. Do que você está plantando, você acredita? Por exemplo, não é nem do que eu estou plantando, é do que o planeta está plantando. Entendi. Porque como a verdade está o tempo todo em mudança, é verdade, se você não olhar todas as mudanças que estão acontecendo, é verdade que você não vai conseguir se manter no topo. Automaticamente você cai. Vai cair. Vai cair. E daí vem uma coisa muito mais forte. Quando você começa a olhar isso, é verdade que você começa a entender que todas as pessoas que te rodeiam, estão em volta de você, empresarialmente, e daí a gente não tem que olhar como um trabalhador, como um empregado, e sim como um colaborador, que é assim que eu sempre trabalhei. Eu sempre me senti um colaborador para as empresas que eu trabalhava. Então, para mim, eu era um empresário de mim mesmo. De você mesmo. Então, eu trabalhava para o cara pensando que eu era empresário meu sozinho hoje, mas amanhã eu poderia ser empresário de 10 pessoas cuidando para ele. Claro. Então, eu sempre assumi uma responsabilidade muito maior do que a empresa esperava. Olha só. E daí, o que me faz entender hoje é verdade que eu sou grato demais a todos os meus colaboradores, aonde eu estou, e entendo que só estou lá por causa deles, e é verdade que eles também estão onde eles estão junto comigo. Então a gente é um grupo, não dá para viver sozinho. E você vai agradecer e agradecer sempre. Com então, para mim, são 3 palavras fortíssimas. Completas, fortíssimas. Muito. Comprometimento, verdade e gratidão. Gratidão. Gratidão eu tive hoje por ter essa honra desse fera aqui falando dessas superações do seu trabalho incrível, né, Léo? E só para a gente poder encerrar, eu gostaria de falar hoje, com todas as dificuldades, superações do seu crescimento hoje, com 5 filiais, né? 5. 5, gente. A matriz São Paulo? Matriz está em São Paulo. E as filiais onde fica? Eu tenho elas em Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis, Goiânia, e tenho empresas de outros segmentos dentro dos nossos segmentos. Então hoje no total são 12 empresas dentro do grupo no total. Do grupo Pleno. Exato. Olha só, gente. Olhando para você, Léo versus Léo. Difícil, difícil. Léo versus Léo. Eu acho que o Léo está sempre pronto para mudar. Talvez o Léo versus Léo é essa que eu acho que é a grande verdade. O Léo está sempre mudando e entende que se ele não mudar, alguém muda você de lugar. Viu? Pegou essa dica? Olha, ele deu muitas dicas já dos 30%, já anota aí no caderninho. Tenta fazer a sua economia, né, Léo, que é muito importante. Eu acho assim, não importa qual economia você faça, o importante é você realmente aquilo que eu falei. Olhe para 2 objetivos, 2 metas que você quer atingir, pense o que você precisa guardar e comece a chegar devagarzinho nas suas metas. Sim. Que é isso que vai te empolgar. Não tente saborear antes da hora, né? Não aperte o seu botão do presente e vai buscar dinheiro no futuro, no presente.
vai te custar muito caro. É verdade. Porque assim, eu entendo que hoje os micros empresários, assim, todo mundo, se você abre uma hamburgueria ou se você abre qualquer empresa em qualquer segmento, a gente sonha com crescimento, né? Então, quando a gente abre e fala, não, vai dar certo. Então, é muito legal nós trazermos pessoas como você que passam essa inspiração, o conhecimento e possa ainda mais ser reflexo para outras pessoas. É o que eu gostaria que as pessoas entendessem, que nada vem de graça e tudo é muito tempo de trabalho. Então não é da noite pro dia, né, Léo? Não esqueçam que o Léo tem 30 anos dentro do mercado de áudio e vídeo e fazem praticamente 5 anos que eu estou saboreando tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que eu trabalhei, tudo aquilo que meus colaboradores trabalharam, mas eu estou pronto sempre para mudar, porque eu entendo que o primeiro momento que eu bobear, alguém passa a gente. É verdade. Léo, gostaria que você deixasse pra gente a sua rede social, o pessoal que poder te acompanhar. E ele vai para muitos podcasts que eu acompanho aí. Queria que você deixasse um contato, um site para mais informações, até mesmo do Grupo Léo. Eu vou deixar primeiro o do Grupo Pleno Locações. Eu vou falar só do Instagram, não vou nem falar muito do site. Então, se você quiser seguir, Grupo Pleno, você encontra no Instagram. Ótimo. Super fácil. E se você quiser seguir o Léo em particular, Léo Pleno, você encontra a gente também no Instagram, tá bom? E se quiser chamar no direct, pedir algumas dicas, né, Léo? Você é à vontade. empresário aí que está começando, precisar um bate-papo, o Léo está à disposição, né? Eu estou muito à disposição, eu gosto muito dessa troca de ideia, desse bate-papo, dessa conversa com as pessoas, que eu acho que isso faz eu crescer e faz o empresário do outro lado crescer. Eu acho que compartilhar é a grande importância para o crescimento de todos nós. É isso aí, gente. Eu quero agradecer imensamente, Léo, por você ter aceito o nosso convite. Foi uma honra ter você aqui hoje no programa Na Sua Tarde. Quem agradece sou eu, Flávia. Obrigadão pelo convite. Obrigada a você. Obrigado, pessoal, por ter assistido a gente. Tamo junto. Obrigada, gente. E vocês continuem ligadinhos aí, tá bom? Beijo.